Dessa forma, Jesus, permite-nos que, em teu nome, em nome de Deus Todo-Poderoso, iniciemos aqui o nosso estudo desta noite, louvando-te e a Deus nosso Pai, hoje como em todo sempre, que assim seja. Como está na nossa programação de hoje, nós vamos estudar do volume 2 de Sabedoria do Evangelho de Carlos Pastorino, os textos O Sal da Terra, A Luz do Mundo, A Interpretação da Lei e As Ofensas. Dessa forma, nós vamos compartilhar com os companheiros e companheiras o texto do próprio Pastorino para o nosso acompanhamento e os nossos comentários. Então, vamos começar. O texto sobre o sal da terra é baseado em Lucas, Marcos e Mateus, conforme todos e todas podem ver aí na tela. E aproveitei para retirar de Mateus basicamente toda a citação e em Marcos apenas aquilo que está em conjunto com Mateus. Lucas não nos traz nenhum acréscimo e, claro, dentro do aspecto sinótico, segue mais ou menos o que Mateus e Marcos falam. Mas Mateus nos dá aquela visão costumeira do texto do sal da terra. E se nós, que pretendemos ser discípulos de Jesus, perdermos esse sal, esse sabor, esse envolvimento com a palavra, com o ensino e com a prática do pensamento cristão, a gente se torna insípido. E aí, a gente, ao perder esse sabor, não teremos como restaurá-lo. E aí, também nos diz Jesus, se isto acontece, esse sal não poderá mais temperar coisa alguma. Ele utiliza uma imagem muito forte, que é um destino de ser pisado, jogado fora e pisado pelos homens. Mas em Marcos tem uma tradução muito interessante de Pastorino, que é um pouco diferente do sentido dado em Mateus, que é esta tradução que está aqui. Tende sal em vós mesmos e estai em paz uns com os outros. Isto me parece novo. Ou seja, o que Jesus nos deixa na palavra de Marcos é que nós não somos um sal da terra, não é? Nós temos em nós o sal. Isso é diferente. É como se, em Marcos, o sentido fosse dizer-nos que há um algo dentro de nós. Quando em Mateus Jesus diz, vós sois o sal da terra, quer dizer, ele nos dá a qualidade de sal da terra por termos em nós a tarefa de divulgar a sua palavra. Mas quando em Marcos está a expressão tendes em vós o sal da terra, isso muda substancialmente a questão. Ou seja, temos este sabor dentro de nós, trazemos essa chama, trazemos este elan, trazemos esta qualidade que deve ser empregada. E, naturalmente, que não é difícil de deduzirmos que só podemos nos tornar um sal da terra ou termos este sal para dar quando nós estamos em algum nível de conjugação, algum nível de conexão com o Cristo ou com seus ensinamentos ou, de alguma forma, que já estejamos com a consciência desperta para a nossa experiência de cristicidade.
Sigamos, então, no texto de Pastorino, e vocês devem estar vendo aqui que eu grifei, não é? As passagens que me pareceram de aproveitamento para o nosso estudo de hoje. E aí, Pastorino interpreta o texto do Sal da Terra, dizendo que todos aqueles que são discípulos de Jesus, o que eu tenho procurado propor, pensarmos como os cristófilos em uma primeira instância, ou seja, os que são amigos de Cristo, mas mais profunda e radicalmente, que tenho chamado de cristoamantes, ou seja, os que são amantes do Cristo, os que o amam. Podemos pensar que em ambas essas situações, então, não somente sermos apreciadores do Cristo, apreciadores da sua palavra, apreciadores do seu ensino, mas muito mais nós sermos amantes ou amigos, não é? Claro que o estado de amigo é um estado menos intenso, digamos, menos ligado, menos vinculado do que a condição de amante. O amante pressupõe uma intimidade muito maior, não é? O amante coloca uma condição de esponsalício que vai de encontro, ou que, melhor dizendo, se coaduna com, por exemplo, as experiências místicas de Teresa de Ávila, ou de João da Cruz, ou do próprio Francisco de Assis, ou de Clara de Assis, enfim, de todos esses grandes místicos, dessas grandes místicas que fizeram um esponsalício com o Cristo, né? Seja o Cristo, para nós, o Cristo planetário, não é? Contrafação do Cristo cósmico, que é Jesus, que um dia encarnou como Cristo, seja pelo apossamento de uma experiência do Cristo interno que eles começaram, creio eu, começaram a ter, despertaram para essa cristicidade e, naturalmente, que em etapas posteriores devem estar magnificando essa experiência. Mas, enfim, na condição de cristoamantes ou de cristófilos, não de meros apreciadores do Cristo, não de meros diletantes do Cristo, podemos entender que nada valemos, mas quando a gente tem essa conexão com Cristo, a vida ela tem uma outra realidade, não é? E diz Pastorino que essa irradiação pode levar os demais cristãos a ficarem livres da corrupção. Por favor, essa corrupção aqui não tem nada a ver com a corrupção de que hoje nós nos ocupamos, né? No Brasil, no mundo, essa corrupção de natureza financeira, governamental, não. Aqui está se falando da corrupção moral, né? da decadência de costumes, de hábitos, do esgarçamento das qualidades morais. Então, essas presenças, quando elas se irradiam sobre uma comunidade, sobre os outros, elas trazem um sabor a essas vidas, trazem um significado a essas vidas que as estimula a caminharem por o que nosso Perrone chamaria de retos caminhos do Senhor, né? Lembrando aquele Perrone que é um inspirador do nosso estudo do Evangelho Pastorino, os retos caminhos do Senhor. Ele gostava muito de utilizar essa expressão, os retos caminhos do Senhor. Ou seja, o caminho da retidão moral, o caminho da conduta moral, da justeza moral, não é? A gente estudou semana passada aqui sobre questão de justiça, e a gente viu que a palavra justiça, ela não tinha uma boa tradução, porque, como diz Pastorino, toda justiça implica uma questão de julgamento, e a gente aqui discutiu que a palavra justeza, o justo é o que tem justeza com a lei. O justo é aquele que tem uma postura que está de acordo com as leis morais.
As leis morais que estão no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ou que está também no nosso Livro dos Espíritos, mas, sobretudo, aquela que é a lei maior emitida pelo Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Então, isso é que a gente pode chamar do indivíduo justo. Na tradução kardeciana, ou seja, no olhar kardeciano, é o chamado homem de bem, ou aquele que cumpre com os elementos, com os preceitos da caridade cristã, que, por sua vez, estão enunciadas na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, logo no seu início, por Paulo de Tarso. Né? Então, essas características nos dão justamente essa presença desse sal, dessa pessoa que carrega em si o sal da terra. Então, num sentido muito profundo, vem nos dizer Pastorino que o discípulo que se une ao Cristo, quer dizer, que conseguiu esse sentimento unitivo com o Cristo externo por meio do seu Cristo interno, ou seja, que já fez um trabalho com sua individualidade no sentido de superar a personalidade, a pregnância, o peso da personalidade, ele vai irradiar por esta sintonia com Cristo, pela sua aura psíquica e pela sua elevação espiritual, a quantos possa alcançar a humanidade. Um dos exemplos que a gente tem, naturalmente, da experiência que sempre aqui citamos, é o nosso amado Francisco de Assis, mas sempre aqueles grandes místicos da Idade Média. No mundo contemporâneo, a gente não pode esquecer, né, quer dizer, da experiência contemporânea, praticamente contemporânea a nós, não podemos esquecer de Madre Teresa de Calcutá, né? Que notoriamente é uma alma, é um espírito, foi uma alma, hoje um espírito que notoriamente esteve lidando com essa cristicidade em um certo nível. Não acreditamos que ela tenha alcançado cristicidade absoluta, mas num nível de sintonia com Cristo que influenciou toda a humanidade, né? Sim, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, mas isso denota a grandeza do seu trabalho, a inspiração que ela foi para a humanidade, como também o Mahatma Gandhi, enfim, outras personalidades que têm se destacado por uma sintonia profunda que influencia, que ilumina a humanidade, tanto nos tempos antigos, medievais, no início da nossa modernidade, como até em tempos recentes, naturalmente. Não é? Então, quando a gente pensa nessas grandes figuras, é porque elas têm uma sintonia com Cristo e mais. Não é só influência na humanidade por influenciar, é uma influência que denota uma ação do bem, na grandeza moral, não é? No estatuto moral. Não estamos falando aqui de influência política, influência do dinheiro, influência da beleza, influência de qualquer natureza. Essa influência moral que com quase nada se faz um muito, não é? Que tira leite de pedra e maravilha a humanidade, mostrando a potencialidade do amor, né? Então, esclarece-nos aqui Pastorino, né? Mais do que a assistência social, a saúde, a fome, o vestido, a humanidade precisa de paz interior, né? É aquela coisa. Muitas vezes a gente pensa que o trabalho a ser feito é dar coisas, né? É materializar a bondade, é materializar o amor em coisas. Sim, estamos, por exemplo, no Brasil, passando uma época de profunda fome. E aqui não estamos falando de uma fome metafórica, não, né? Todos nós sabemos que é a margem de pessoas com fome, estão chamando dessa interessante expressão de insegurança alimentar. Substituíram a palavra fome, que é muito clara, por insegurança alimentar, mas que estão passando fome. O Brasil está com uma participação da população com fome. Mas, muito bem, ainda que se dê comida a essas pessoas, e ainda que se dê saúde, que se dê vestido, que são coisas que devem ser garantidas por toda a sociedade civilizada, mais do que isso e além disso,
É preciso que nós tenhamos uma conjugação de esforços para a justiça, para que se produza a paz. Não há paz sem justiça. Não há paz social sem justiça. E não há paz interior sem paz social. Quer dizer, nós não podemos ter uma paz interior quando em torno de nós está uma turbamulta, está uma confusão, uma balbúrdia moral, está a balbúrdia do mal-estar que emana da civilização, a menos que a gente se alheie dessas condições. Então, é preciso que a gente pense numa paz interior, mas que também ela esteja em consonância com um mínimo de paz social, né? Por exemplo, não podemos ter paz interior numa guerra, só se a gente quiser se aliar a uma guerra que acontece, né? Então, é preciso que a humanidade tenha pessoas que lutem pela paz, não é? Mas não é somente fazendo mantras, não é somente orando, mas também procurando fazer com que na humanidade haja mais paz para todos, que haja paz social que só se obtém com justiça, com justeza na conduta das coisas sociais, não é? Então, as radiações espirituais daquele que é o sal da terra provém dessa unificação deste indivíduo, deste ser, com o Cristo interno. Passemos adiante agora para a luz do mundo. É um outro capítulo extremamente interessante e em Lucas vocês observam que eu deixei pintado de um amarelo bem clarinho, né? Acho que dá para todos verem aí, porque Lucas faz uma diferença em relação a Mateus e acho que esse ensino em Lucas é maravilhoso. Ele é lindo, não é? Mas mais do que lindo, ele é maravilhoso, porque nos dá uma visão, né, bem diferente da questão do que é ser luz no mundo. Mas vamos em Mateus, né? Todos nós sabemos que Jesus diz para quem o segue, para quem ele é cristófilo, acredito que mais profundamente para quem é cristoamante, de que estes que estão a ele unidos, ou que estão buscando a ele unir-se, porque sentir-se unido ao Cristo é um passo muito grande, mas que estão buscando unir-se a ele, fazendo esforços, são pessoas que iluminam o mundo, não é? São pessoas que a gente diz, poxa, traz uma luz para a gente, traz um caminho, um esclarecimento, traz uma conduta, traz um algo, né? A gente identifica pelo meio do caminho, dos nossos caminhos, pessoas que são assim. Até dizemos, oh, você foi uma luz no meu caminho. Poxa, você foi uma luz no meu mundo, não é? Então, essas pessoas são luz do mundo, não é? Claro que você tem desde uma luz do tamanho de um fósforo ou do tamanho de uma chispa até uma luz como a de um farol, como de uma grande lâmpada que ilumina uma grande região e como a luz do sol, né? Mas produz luz, produz claridade na escuridão. Então, essa afirmativa em Mateus, que está no versículo 13, né? Aqui está como 13, embora lá em cima esteja dizendo que foi no versículo 14 e 16, aqui está no 13. Eu não fui buscar onde está, até porque isso não importa. Não é? O que importa é o que está escrito. Vós sois a luz do mundo. E aqui Jesus, mais abaixo, diz, nas palavras de Mateus, ninguém acende uma vela e a coloca debaixo de um balde, mas no castiçal. Né? Eu acho essas traduções de Pastorino muito bacanas, muito bonitas, né? Que parecem realmente mais verdadeiras, menos rebuscadas, né? Então Jesus diz, olha, se você acende uma vela, você não vai botar dentro de um balde para escondê-la, né? Você vai iluminar o balde e vai deixar o resto na escuridão, mas você vai botar no castiçal, né? E aí todos que estão na casa vão se iluminar, né? Aí Jesus diz que assim seja também com a vossa luz diante dos homens. E qual é esta luz? Que luz é essa? É aquela que é advinda das boas obras e
pelo fato das boas obras, aqueles que fazem boas obras para glorificarem ao Pai que está nos céus. Ou seja, para glorificar a lei. A gente aqui tem que entender que o Pai que está nos céus é uma figura, né, que é utilizada por Jesus para falar daquele que é a fonte de todas as coisas. Para nós espíritas, a inteligência primária é a causa de todas as coisas. Então, podemos dizer, para glorificar a lei divina, a lei natural, a lei que provém de Deus, né? Então, para brilhar essa luz, a gente tem que realizar as boas obras e fazê-las glorificando a Deus e não a nós mesmos. Isso produz a luz no mundo. Se a gente realiza um algo em que sempre estamos buscando brilhar por nós mesmos e não a lei divina e não ao Pai, a gente não tem mérito algum. Bem, em Lucas, tá, tem uma aproximação com a proposta de Mateus, que depois de acender uma lâmpada, ninguém vai botar no subterrâneo. Aqui Lucas fala de subterrâneo, balde e castiçal, o que não aparece em Mateus, né? Muito interessante. Mas continua o sentido, né? Quer dizer, ninguém pode acender uma luz e botar no lugar em que não tem ninguém, que é o subterrâneo. Não pode também colocar debaixo do balde, que Mateus também já fala. Mas é preciso botar no castiçal para que os que entram vejam a luz, não é? Então, diz aqui Lucas, né? E achei isso extremamente importante. A lâmpada do corpo é o olho. Quando o olho é simples, todo o corpo é luminoso. Quando for doente, o olho, o corpo fica trevoso. Vê, pois, se a luz que há em ti não sejam trevas. Observem. Vê, pois, se a luz que há em ti não sejam trevas. É interessante que aqui Jesus está utilizando um paradoxo. Uma luz que é trevas. Não é? Dando a impressão que, ou informando-nos que a gente pode ter trevas aparentando luz. Então, nem toda luz é luminosa. Uma luz pode ser trevas. Esse jogo que Jesus faz com o paradoxo é formidável, registrado por Lucas. Quer dizer, Mateus, que foi partícipe, né? Que esteve envolvido no agrupamento que caminhou com Jesus, não registra isso. Lucas registra como ele tomou informações de Pedro, de Marcos e de Maria Santíssima. É provável que ele esteja sendo fiel a um dos ensinos de Jesus que aqui aparece em paralelo com o de Mateus. Mas é interessante a gente pensar da luz que pode ser trevas. Luz que pode ser trevas. Então, se teu corpo for luminoso, sem ter parte alguma em trevas, este corpo será inteiramente luminoso, como quando uma lâmpada te iluminar com seu fulgor. Olha como ficou linda esta tradução de Lucas, né? Por parte de Pastorino. Se teu corpo for luminoso, sem ter parte alguma em trevas, mesmo aparentando ser luz, será inteiramente luminoso, como quando uma lâmpada te iluminar com seu fulgor. Então, a gente pode ver que Jesus já previa uma luz que é treva. E que luz que é treva é essa? É a luz luciférica. É a luz de Lúcifer. Então, Jesus não está falando da luz luciférica. Jesus está falando da luz que emana de um olhar sobre as coisas que é puro, que é límpido. E aí a gente vai ver o que é que Pastorindo vai nos trazer a esse respeito. Então, ele começa a nos dizer que a luz, como o sal,
é para servir aos outros, né? Ou seja, se a gente tem a luz, e aqui a gente está falando a luz da afinidade com Cristo, seja pela cristofilia, seja pela condição de amantes do Cristo, a gente carrega o sal e carrega esta luz. Se o sal é para dar tempero às vidas de quem este ou esta que tem um sal pode temperar, a luz também é para iluminar. E ela não deve ser escondida, mas também, diz aqui embaixo, tá? Não pode se tornar pretensão nem orgulho. Porque se tornar pretensão ou orgulho, né, ou for de falsa humildade, o que é que esta luz é? É a luz que é treva. Aí nós voltamos a algo que já estudamos aqui, que é justamente o quê? Quando a pessoa, ela se deixa podar pela própria santidade, quando ela se fascina pela própria santidade. Que aquele risco que se dá ao se atingir o sétimo ou oitavo estágio, do sétimo estágio da iluminação espiritual zen. Quando o desperto, a mente desperta, o indivíduo desperto, ele se torna ciente da sua santidade, mas também se jacta dela. E aí perde o sentido da iluminação, porque é o ego quem é conduzido pelo sentimento iluminativo e não a individualidade, não o elemento mais profundo do eu, que é a individualidade. Então, quando Jesus nos diz, olha, se a luz que é em ti são trevas, imaginai quão grande não são essas trevas, não é? Ou seja, se é uma luz falsa, porque é a luz da pretensão, do orgulho, ou de uma falsa humildade, ou de jactância, o que seja, tá? Essa luz, ela não é a luz que ilumina, ela é a luz que cega. Então, vamos ver aqui como é que Pastorino nos explica esse trecho de Lucas tão belo, tão extraordinário, né? Ele diz, a luz do corpo são os olhos. Então, o que é que ele diz? Ora, se estes olhos, eles conseguem evitar a malícia, a maldade, se olha as coisas com limpeza, com pureza, então esses olhos produzem a luz. O que é que ele está dizendo? São olhos da simplicidade. Agora, uma coisa que a gente precisa ter muita atenção e que precisamos nos prevenir é não cairmos no ingenuísmo. Porque tem pessoas que aderem ao chamado ingenuísmo. O que eu chamo de ingenuísmo, né? Ou como alguns dizem, né? Os chamados naifes ou naifes. São aquelas pessoas que querem ver a vida de um ponto de vista de uma Poliana, de uma Alice no País das Maravilhas, que em tudo quer ver beleza, poesia, flores, rosas, sem se preocupar com os pedregulhos do caminho, sem se preocupar com os abismos que estão ao lado do caminho, ou das rochas que podem despencar dos vales ou das montanhas, sem ter a devida cautela em analisar e pensar as coisas, tá? Vamos ter cuidado para a gente não cair no ingenuísmo. O que a gente observa é que há muitos de nós espíritas que queremos ficar o tempo todo estar falando de flores. Estamos o tempo todo sem querer enxergar que nós temos em torno de nós um extenso vale de lágrimas. Nós temos geenas em torno de nós. Temos muito sofrimento. Então, essa simplicidade, essa limpeza de coração, essa pureza, não pode ser ingênua. Por que não? Porque Jesus nos disse uma coisa extremamente importante. Sede mansos, ou
com a pureza da pomba, que a pomba era um sinal de pureza, de espiritualidade, sede, portanto, espirituais como as pombas, mas tende à prudência, ou seja, tende à observância, à agudeza das serpentes. Ou seja, não podemos simplesmente ser ingênuos, achando que a vida é bela, só nos resta viver. Como dizia a música de Ângela Porro. Não, nós temos problemas. Jesus, ele era puro, mas não era ingênuo. Tanto é que ele chama, e a gente vai ver aqui, de hipócritas. Ora, uma pessoa que chama o outro de hipócrita não pode ser uma pessoa ingênua. Uma pessoa que chama a outra de serpente não é uma pessoa ingênua. E Jesus, então, se contradiria? Claro que não. É porque nós achamos que, para sermos puros e limpos, a gente precisa ser como uma criança. Precisamos ser infantis. E uma coisa não tem a ver com outra. A nossa pureza, ela deve ser aplicada com sabedoria. Quando é o momento de enxergar que há ali o mal, precisamos enxergar o mal. E quando podemos olhar para o bem e ver que ali é o bem, devemos enxergar o bem. Né? Quer dizer, exercitarmos esse discernimento. Então, não é ver tudo lindo. Não existe mal no mundo, existe. Jesus disse, o que é mal, o que é bom. Seja o vosso dizer sim, sim, não, não. Isso mostra a clareza que ele tinha das questões humanas e das questões da vida, da lei. Então, não podemos ser ingênuos, querendo nos alear na vida, ficarmos alienados, só pensando que só há bem, só há beleza. Não, existe o mal. E precisamos enxergar o mal para discernir o mal que não nos convém mais. E o mal do qual ainda não conseguimos nos libertar. Do bem que nós ansiamos e do bem que nós já conquistamos, porque é claro que conquistamos algum bem. Não ainda tanto quanto deveríamos, mas já conquistamos. Então é preciso que a gente não seja ingênuo para ter essa simplicidade, esta pureza. Jesus disse, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Sim, mas essa pureza de coração não significa ingenuidade. Não significa que eu vou ficar o tempo todo achando que está tudo maravilhoso. É a gente entender, né, com quem estamos tratando, fazer a devida adequação do nosso discernimento. A gente saber dizer sim, sim, não, não. A gente saber categorizar com a devida justeza, sem precipitação, sem pré-julgamento, sem precipitação, os fatos, as pessoas, as situações com as quais nós convivemos. Senão, a gente vai estar perdido, né, frente aos fenômenos, frente às situações, tá? Então, é preciso que a gente pondere, e Kardec nos ajuda também nesse sentido, que a gente pondere o que é isso. Então, a luz do corpo são os olhos. Se a gente consegue olhar com olhos adequados, de mansidão da pomba e prudência da serpente, a gente consegue ser simples. E essa simplicidade é simplificação, tá? Olha aqui que ele está dizendo, é limpo, puro, sem malícia, sem precipitação, sem pré-julgamento. Mas não significa que quando tenhamos elementos, evidências para podermos categorizar as coisas, não possamos fazê-lo. Devemos fazê-lo. Senão, Jesus não teria chamado ninguém de hipócrita, nem de serpente, nem raça maldita. Óbvio. Não é? Senão, estaremos nos contradizendo aqui. Jesus não foi puro. Claro que foi. Mas ele não era ingênuo. Coisa que muitos de nós espíritas queremos ser. Para dizermos que nós somos bons, que a gente está bom, que a gente é puro. Não, não é assim. Jesus disse o que é
é mal procede do mal. O que é do bom procede do bom. Ou o que é do bem procede do bem. Não é? Então, a gente não pode achar que tudo é bom, tudo é bem no mundo. Existem coisas boas, existem coisas más. Não é? Bem, vamos adiante. Não se pede, aqui é uma interpretação profunda de Pastorino sobre a questão que a gente está tratando aqui, né? Sobre luz do mundo. Não se pede que saibamos, nem que falemos apenas, nem que façamos, mas que sejamos luz. Né? Ou seja, ele está dizendo, importa ser luz. Mas ele diz, para se chegar à condição de luz, é preciso mergulhar na luz cósmica do Cristo. E esse Cristo não é outro senão aquele que encarnou como Jesus. É o modelo maior. Certo? Quando ele diz, e aqui está em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Essa é uma afirmação peremptória de Jesus, né? Certas coisas que Jesus fala, se a gente o ama, se a gente é dele amigo, não apenas um diletante, a gente tem que tomar por ato de fé. Não pode colocar em dúvida. Se ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dando assim uma exclusividade que não há para outrem. E quando ele diz, eu sou a luz do mundo, é porque não há outra maior do que ele, mas há outras que vão crescentemente se aproximar da sua experiência como luz. Então, ele é a luz do mundo. Ou acreditamos nisso, ou então colocamos em dúvida a cristicidade de Jesus. Não é? Então, é ato de fé. Quando nós amamos a Jesus como Cristo, não há como colocar em dúvida o que ele ensinou. Sim, podemos dizer o seguinte, será que realmente foi isso que ele falou? Podemos. Até devemos. Tá? Por quê? Porque sabemos, e estudamos isso aqui com o próprio Pastorino, que esses evangelhos, eles são, às vezes, um amontoado de escritos e de para-escritos e de adulterações, de aliterações, sim. Mas certas coisas se coadunam tanto com o que nós temos a noção construída de Cristo, que não há como duvidar de que ele tenha dito aquilo ali. Né? Então, ele é a luz do mundo. A luz do mundo. O que significa? Ele é aquele que é o salvo-conduto. Ele é a força maior. Não é? Aquela individualidade um dia encarnada como Jesus de Nazaré, que é o Cristo, ele é a luz do mundo. Mas ele não se apresenta como uma exceção da humanidade. Olha aqui, realmente. Como o modelo de todos nós, como, aliás, está no Livro dos Espíritos, né? Ou seja, qual é o modelo de perfeição que podemos tomar aqui na Terra? Vede Jesus. É a resposta dos Espíritos à pergunta Kardec. Eles não dizem nada mais. Vede Jesus. Se eu não me engano, a resposta é essa. Né? Vede Jesus. Qual é o maior modelo de perfeição de homem que esteve na Terra? Os Espíritos dizem, vede Jesus. Pronto. Né? E é claro que como homem é como espírito também, né? Óbvio, porque ele encarnou como homem. Ele encarnou. Ele foi uma alma encarnada. Então foi homem. Mas, correspondentemente, como alma, ele é um espírito. Então, ele é também o espírito mais perfeito que já encarnou na Terra. Por isso que ele é a luz do mundo. Então, ele nos disse, vós sois deuses. O que significa vós sois luz? Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Vai depender de vossos esforços. E é claro que quando ele disse isso, ele está compartilhando a nossa filiação divina, a nossa essência divina. Mas para sermos o que ele é hoje e o que ele foi naquele tempo, gente, pelo amor de Deus, bota aí muito, mas muito tempo. A gente não tem nem conta, né? Eu, uma vez, recebi um livro de uma pessoa que tem muito boa vontade de me dar, A Inteligência do Cristo.
Aí eu digo, mas, meu Deus, como é que alguém se atreve a escrever sobre a inteligência do Cristo? Nós não temos a menor ideia do que se trata. Como é que você pode medir a inteligência daquele ser? Primeiro, porque nós não convivemos com ele. Segundo, porque o que sabemos dele está escrito por outrem, do ponto de vista da mente desse outrem, que são os evangelistas. Precisaríamos conviver com Jesus para escutar dele e tentar entender do que é que se trata do que ele quer falar. Mas, cientificamente, teríamos que ter aplicado testes de inteligência em Jesus, não é? Para sabermos que inteligência é essa. Acredito que todos os testes falhariam com ele, porque os nossos testes são feitos para mentes humanas. E Jesus não é humano no sentido de humanidade como nós, ele é transhumano. A gente tem que entender isso. Toda vez que a gente vê filme que quer Jesus botar numa humanidade, aproximar ele da nossa fraqueza, eu fico arrepiado. Me dá uma irritação, me dá uma indignação, porque não é possível compará-lo. Olha só, quem conheceu Chico Xavier? Vamos pegar Chico, né? Quem esteve na presença de Chico Xavier? Sentiu o que sentiu? Eu não sei se a Luísa ainda está por aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu acho que... Ah, está aqui a Alô, né? A Alô está aqui. A Alô foi comigo lá em Uberaba. Gil não está aqui. Não está. Mas a Alô foi comigo em Uberaba, né? A gente sentiu uma emoção. A Alô se aproximou de Chico, beijou a mão dele, né? Eu também e tal. Eu senti aquela emoção e, meu Deus, quem é Chico Xavier? Aqui falando proporcionalmente. Vocês imaginam o que é que está na presença de um Cristo, não é? Então, não há comparação possível. Não há pessoas. Não há como a gente pensar nisso, não é? É algo que nos escapa ao entendimento. Né? É algo que escapa ao entendimento, não é? Então, Cristo, para mim, enquanto um ente, é indefinível. Né? Se Deus é ultra indefinível, o Cristo também o é. Não é? Claro que Deus é mais ainda, mas o Cristo também o é. Porque não é da nossa experiência. Não é? E a gente vê que aqueles que conviveram com ele ficavam embaraçados. Comiam com ele, andavam com ele, dormiam com ele, usufruíram da presença, não entendiam. É isso que também a gente precisa entender, né? Que aquele pessoal que estava junto de Jesus não entendia ele. Nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem André, nem Mateus, ninguém entendia. Ficavam bem perdidos com ele. Não é? As fontes atuais de estudos dizem que somente duas pessoas que seguiam-no entendiam razoavelmente ele. Uma era Maria de Magdala e outra era Judas. Os dois. Judas e Madalena. O resto não entendiam quase nada daquilo ali. Seguiam por paixão, por amor, por empuxo. Né? Então, eles precisaram amadurecer pela experiência para se situarem. Então, quando ele diz que nós somos luz do mundo, que nós podemos fazer coisas como ele o fazia e muito mais, ele está falando de um futuro, mas de um futuro muito remoto. E claro que quando nós chegarmos lá, ele estará fazendo muito mais, porque ele já subiu na hierarquia. Já que a hierarquia é intuitivo, isso em nós é indutivo, a hierarquia espiritual é infinita, até o que a gente chama de limite da derivada de Deus, né? Para quem estudou um pouco de matemática, sabe o que a gente chama de limite da derivada, né? Então, Deus derivou o que nós somos, mas há um limite da derivada que nunca chega ao valor absoluto daquilo que é. Então, com Deus é assim. A gente chega ali próximo, mas não somos Deus. Porque Deus é aquilo que é. É o que é, não é? Então, quando chegarmos ao que Cristo foi há 2000 anos atrás, Cristo já está no outro estado. Uma outra coisa absolutamente incompreensível para nós. Não é? Então,
Enquanto a gente acreditar, diz Pastorino, que a personalidade é o nosso eu, a gente fica em trevas. Por quê, gente? Essa personalidadezinha que vocês estão vendo, Rui Diamantino, a personalidade Aloysio Ribeiro, que ligou a câmera agora, né? Quando a gente esteve lá em Uberaba, lembra? Você chorou, ficou emocionado, tremendo. A presença de Chico, gente. Oh, pelo amor de Deus. Chico é um sujeito esforçado, que batalhou. Então, todo mundo sentia aquela emoção na presença de Chico. Claro, ele é uma alma grandiosa. Mas, léguas, quinquilhões de distância de Jesus Cristo. Imagina você na presença de Jesus. Não é? Então, quando a gente pensa nessa condição, né? Deixa eu retornar aqui, eu me distraí com sua imagem, voei para o momento que a gente esteve lá em Uberaba. Assim, a questão da personalidade. Então, quando a gente pensa que a gente é Aloysio, que é Rui, que é Mara, que é Silvinha, que é Antônio Carlos, que é José Dite, Ana Paula, que é Anitta Garrido, a gente está na treva, gente. A nossa personalidade é obscura, é uma coisa completamente enganosa. Né? Nossas personalidades são necessárias, mas elas são engano. Né? Não há coisa mais enganosa que o nosso ego. Nosso ego é um grande. A gente nem deveria chamar de ego, a gente deveria chamar de engano. O que é que a Aloysio tem? Um engano, não um ego. O ego é engano. Até tecnicamente falando, é um engano. O ego engana, o ego se engana, e o ego engana os outros. Não é? Isto é o ego. Por isso que ele é treva. É necessário para a gente caminhar nesse mundo? É. Mas por quê? Porque a gente vive no mundo de egos. No dia que a gente viver no mundo transformado, mais verdadeiro, nosso ego vai diminuir de tamanho. Porque a gente será mais claro, mais limpo, mais puro de coração. A gente vai poder ver Deus de forma mais clara, que hoje a gente não consegue. Por que a gente não consegue? Porque a gente está muito ocupado com nossos erros. A gente se dá uma importância, né? Vocês querem ver como é que nossos egos nos enganam? É o Instagram. O Instagram é a coisa mais engraçada. O Facebook e todos esses outros, né? São as coisas mais engraçadas. As pessoas se fotografam, se mostram coisas absolutamente desnecessárias. Aí a gente vê a pose que uma faz, o biquíni que mostra, o corpão que mostra. A gente está tão ocupado com isso que não tem espaço para o divino. Não é? Não tem. A gente está muito preocupado em mostrar nossas personalidades. Isso dá conta do que é a Terra. Porque essas redes sociais são uma contrafação. São um pedacinho do que é o mundo. Né? Se a gente quer entender o mundo, a gente vai na rede social. Aí a gente vê essas vaidades. Quer dizer, a gente acha que isto somos nós. E não somos. Porque essa porcaria vai morrer em algum momento. Vai virar cinza. Porque hoje não dá mais para enterrar as pessoas. A gente tem que detonar, jogar logo para fazer cremação, não é? Porque não tem mais lugar no cemitério. Então tem que cremar. Mas ainda que não creme, vai lá, bota debaixo de alguma cova. Vai virar pó, vai virar lama, vai virar zero, vai virar osso. E a gente acredita que somos nós. Não é? É o grande problema, é um grande engano. Por isso que não é ego, é engano. É necessário para a gente continuar vivendo? Infelizmente é. Mas na medida que a gente se espiritualiza, a gente vai se desenganando do ego. Aí é que está o grande desafio. A gente vai vendo que tudo isso aqui é uma grande bobagem. Por que eu vou me jaquetar que eu estou aqui falando para vocês, para 36 pessoas, para 36 mil, para 3.600, para 36 milhões? Isso não tem importância nenhuma. Eu, como eu, não valho nada. Mas o que vale é essa força que me impulsiona. É o ideal, que está no nível da minha individualidade. E quando eu estou aqui, eu estou achando, pelo menos eu acho que eu estou conectado com Cristo. Porque isso aqui é uma tarefa do Cristo, não é a tarefa de Rui. É a tarefa do Cristo, que por mim se atualiza, vai, escoa. Não é? Então, a gente tem muito apego ao nosso ego.
como se o ego fosse nossa realidade, e principalmente ao corpo, que dá noção de ego. E não é. A doutrina espírita nos mostra que quando a gente morre, a gente se apresenta como a gente quer. Eu tenho um amigo que ele gosta muito de um espírito que, quando foi encarnado aqui na Terra, era muito bonito. Era muito, mas era bonito é pouco. Era muito bonito. E aí eu sempre brinco com ele, ó, no dia que você desencarnar, ele vai chegar junto de você como um velhinho cheio de verruga e vai falar para você e vai lhe cumprimentar. E vai dizer, sou eu. E quando você, não pode ser, eu quero aquele bonitão. Não. Ou você me ama, a minha individualidade, ou a minha forma. Não é? Porque o espírito se apresenta como quer, gente. Se apresenta como quer. A nossa tendência é nos apresentarmos como na última encarnação. Eu espero que eu possa me apresentar mais magrinho, ou pelo menos com um corpinho melhor, né? Que esse corpo de hipopótamo que eu tenho. Uma coisa melhor. Não, quando eu chegar no plano espiritual, eu vou reformatar meu perispírito. Não, essa coisa gorda que eu tenho, não. Eu quero me apresentar mais magrinho, mais bonitinho, vou dar um shapezinho, uma melhorada, eu vou no salão de beleza do plano espiritual, eu vou na academia para dar um shape melhor, porque vou compensar essa gordurama de hipopótamo que eu tenho hoje. Mas, enfim, né? A gente se engana muito com o nosso ego, né? Então, o ego é um engano, gente. É um engano. Então, quando a gente se libertar desses entraves da personalidade, rejeitando-a, ou seja, não deixando que ela tome conta de nossas vidas, nós nos iluminaremos. Porque a gente vai ver esta luz, que é a luz da individualidade, do espírito, aquilo que é da ordem do Cristo interno, que nos conecta ao Cristo, no nosso caso, nosso Cristo solar, nosso Cristo global, ou o que é o Cristo cósmico para nós, que um dia encarnou como Jesus, né? Então, olha só que Pastorino ainda fala sobre os olhos. Quem traz a luz para o ser espiritual, né, são os olhos intelectuais. Porque é através da luz da mente que é possível nos iluminar. Tá? Isso é importante. Por quê? Porque a gente pensa que basta o amor. Basta amar. Basta ter sentimento. Não. A gente evolui. Nos ensina muito bem Emmanuel, né? Plenamente de acordo com ele. Pela via do intelecto e da moral. Não passamos para a evolução moral se não passamos pelo crescimento intelectual. O intelecto é que ilumina a razão. E é com a razão podemos desenvolver o nosso senso moral, que é desenvolver também um sentimento do amor. Então, todo desenvolvimento moral passa pelo desenvolvimento intelectual. Claro que, às vezes, um vai mais adiantado do que o outro. Às vezes, a gente dá um passo na evolução moral e aí fica com déficit intelectual. Aí a gente precisa desenvolver o intelecto, sofre os desafios, e às vezes avança mais no intelecto e fica atrasado na moral. A tendência nossa na humanidade, infelizmente, é desenvolver mais o intelecto do que a moral. Entenda-se, por decorrência, o amor. Mas não se evolui sem a intelectualidade. Então, a luz da mente, quer dizer, a luz do pensamento se dá pela via do intelecto. Mas aí é que está. Se essa luz for fria, anódina, ela é treva. E esse é um grande problema que a gente tem, por exemplo, com a nossa humanidade. A gente tem muita luz trevosa. A gente tem muita proficiência. A gente tem muita criatividade. Mas boa parte de tudo isso é utilizado para o mal, para matar pessoas, para produzir diferenças sociais, para produzir fome, para produzir miséria. Vide a proporção. Por favor, consultem a distribuição de riqueza no planeta, gente. Consultem. 1% da população do mundo tem 70% da riqueza do globo. Gente, 1%. Vocês sabem o que é isto?
1% da população do globo tem 80% de toda a riqueza do globo. 99% vão pegar os 20% restantes. Que país? No Brasil, a mesma proporção. E a gente pergunta, que país, que mundo é este? Que planeta é este? Que racionalidade a gente tem? Se a gente desenvolveu tecnologicamente tanta coisa, tem algo errado. Desenvolvemos a inteligência luciférica, ou seja, nossa luz é treva, nossos olhos são treva, porque a gente estabelece a injustiça, a desigualdade, a humilhação humana, a miséria. Claro. É ou não é? Para 1% ter 70% de toda a riqueza mundial, e você ter 99% para pegar 30% de todo o restante, quando você pega 30% para 99%, é miserê. Não dá? Sendo que quando você pega esses 30 restantes, você bota 10% que são mais privilegiados que o restante. E esses 10% vai consumir de 10% a 15%, se não 20% desses outros restantes. Então, para o resto, para 80% da população mundial, resta apenas 10%. O que é que vocês acham? Pensem nisso. O que é que vocês acham? Essa luz que nós temos, e que eu vejo muito espírito pelos médiuns espíritos, nós estamos no mundo formidável. Formidável aonde, gente? Que falta de racionalidade. Porque nós progredimos as luzes do progresso aonde? Progresso luciférico. Porque se fosse sob a luz da moral e do amor, seria o contrário. 1% da população teria apenas 1% da riqueza, o restante estaria dividido 1 para 1. Isto seria o mundo do Cristo. Sábado, nós vamos ter aqui a palestra da Ana Cristina falando sobre socialismo utópico. Pelo amor de Deus, não vamos pensar que a gente aqui está falando para o PT, para o PCdoB, PCB, que a gente é de esquerda. Não. Isto é tema doutrinário. Assistam ao documentário Em Busca de Kardec, quando o autor do documentário vai entrevistar diversos intelectuais franceses fazendo análise de Kardec. Sabe o que é que eles dizem? Que Kardec, que foi educado por Pestalozzi em Verdun, Pestalozzi, ele era utopista, Kardec também o foi, e todo o ensinamento do Livro dos Espíritos, isso realmente está na Lei de Igualdade e Sociedade, na parte terceira do Livro dos Espíritos, era orientado pelo socialismo utópico, espiritual, inspirado em Saint-Simon, um filósofo francês do século XVIII ainda, e por Fourier, filósofo e matemático. Não é? E quando a gente vai em Atos dos Apóstolos, o que é que a gente tem lá? Tudo era de todos, e tudo era dividido igualmente entre todos, porque todos tinham direito a tudo. Esse é o pensamento de Atos dos Apóstolos. As comunidades cristãs. E tem que ser assim. Tá, ainda que a gente respeite as capacidades individuais, que tem pessoas que são mais prolíficas, que são empreendedoras, muito bem. Nada que possam deixar de se enriquecer, mas não pode produzir diferenças sociais para termos um país que está com fome. Essa história de que estamos com insegurança alimentar é uma piada. Está com fome. Não sabe se vai comer hoje, amanhã ou de noite. É isto que está acontecendo. Então, vamos pensar nessas coisas. Sorte que a gente tem uma civilização que está intelectualmente desenvolvida, maravilhosa. Tá, a tecnologia para todo lado. Mas pouco disso está sendo empregado em termos morais, em termos do amor, porque o nosso atraso moral é imenso e a nossa humanidade, a partir das questões sociais e econômicas, demonstra claramente isso. Demonstram claramente isso. Vamos adiante. Desculpe o meu entusiasmo, porque também proporcionar minha indignação pessoal. Perdoem.
Bem, então, quando os olhos intelectuais são enfermos ou fracos, você permanece em trevas. Quando eles são simples, se a malícia da vaidade, que é o búmero do orgulho, a gente trabalhou isso, tudo é visto com clareza e precisão. Então, a criatura humana que se unifica ao Cristo é a luz do mundo, que ilumina por si mesma, reflete essa luz do Cristo cósmico que nela habita. A gente já trabalhou isso aqui, então vamos adiante. Bem, interpretação da lei. Vamos lá. Aqui é um capítulo, né, que a gente no Evangelho segundo o Espiritismo estuda sobre não vim destruir a lei. Então, aqui Pastorino chama de interpretação da lei. Está somente em Mateus e a gente vê que Jesus, na tradução de Pastorino, diz que a lei dos profetas veio para ser completada por ele, o Cristo. Completar. Não revogou, mas veio para completar. Acho que em alguns momentos Jesus veio também para contestar. E uma contestação válida, dada a absurdidade de muitas dessas leis. Tá? Mas como a gente está falando aqui sobre a lei, e aqui a gente entende a grande lei, né? E os profetas, não como Moisés em Números ou Deuteronômio, mas sim como os grandes anunciadores do reino, da promessa, muito bem, ele veio completar, veio trazer coisas que ele esclareceu, acrescentou, e na hora em que ele faz a Santa Ceia, antes de ser crucificado, ele diz que enviaria o advogado, né? Que enviaria o Paráclito para apresentar mais coisas que não poderiam ter sido apresentadas naquele tempo. Então, acho que tem aqui no item 19 uma expressão, né, de solucionar os mínimos mandamentos. Solucionar. E ensinar aos homens. Ele vai ser mínimo no reino dos céus, mas o que praticar e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então, Jesus aqui estabelece 2 graus. Que é solucionar, quer dizer, interpretar, esclarecer, orientar, né, os mandamentos, ensinar as pessoas, vai ser mínimo no reino dos céus. Então, vai botar um pezinho lá dentro. Mas quem pratica, além de ensinar, esse vai ser grande no reino dos céus. E ele diz, é necessário que o exercício do aperfeiçoamento seja maior do que a dos escribas e dos fariseus. Se não acontecer isso, pode deixar de lado que entrar no reino dos céus não vai acontecer. Ou seja, o que Jesus nos diz é que se o esforço, a busca, não for maior do que os formalistas fazem, que é a metáfora que escriba e fariseu implica, né? Do formalismo, se a gente for apenas formal e a gente não se esforçar mais, deixa de lado, não adianta nada o formalismo dos escribas e fariseus. As observâncias de nonadas. É preciso muito mais do que isso, né? Então, Pastorino aqui discute um pouco, né, o verbo plerasai, que é completar, porque pleros quer dizer cheio, completo. Então, o que ele veio trazer? Né? Amplitude, acréscimo, complemento, para ir além. Aqui, Pastorino diz, para completar o que Moisés ensinou. Eu não acho que é só completar o que Moisés ensinou, não, porque muita coisa que Moisés ensinou é besteira, a meu ver, tá? É avançar. Jesus veio para avançar além de Moisés, muito mais, né? Moisés foi eu chamaria de um fracassado, né? Ele foi um fracassado espiritual. Ajudou em alguma coisa, mas em muitos foi um fracassado espiritual. Então, Jesus veio acrescentar coisas, mas muito mais do que acrescentar, avançar além do que Moisés trouxe, né? E aí, aqui no item 17, 18, né? Em verdade vos digo, até que o céu e a terra caduquem, de modo algum caducarão nenhum tio da lei, até que tudo evolua. Eu achei também essa tradução de Pastorino muito bacana, né?
E aí, o que é o céu e a terra caducar? É esse estado de coisas vivida por nós. Esse momento que vivemos já há alguns milhares, quem sabe até milhões de anos, que ainda vigora entre nós como planeta de terra, como um planeta de expiação e prova. Então, é preciso que esse ciclo se encerre. Por isso, até que o céu e a terra caduquem, a lei que hoje vigora sobre nós, ela incidirá sobre nós. Nem uma vírgula da lei de Jesus vai caducar. Não se omitirá e será cumprida. Por quê? Porque nós precisamos desta lei. Ela só mudará, ou seja, só veremos uma outra feição da lei divina quando passarmos da condição de expiação e provas para um planeta regenerado ou de outra qualidade, porque é claro, num planeta em que os seres humanos, em que os seres que ali vivem, estou chamando de humano, mas não necessariamente, em que os seres ali vivem, estão de acordo com a lei de harmonia universal e mais de acordo com o que emana da lei divina, as leis de lá não são iguais às nossas. É óbvio que não. A lei, ela é única, mas em cada estágio de consciência ela opera de um jeito. Da mesma forma que você, quando tem uma criança, né, desta qualidade de conduta, você aplica sobre ela uma lei, na outra uma forma e outra. Quando vai passando para a pré-adolescência, adolescência, vida adulta, e de acordo com a diversidade da conduta em cada uma dessas fases, você vai aplicando leis diferentes. É óbvio. Assim também somos nós. Lembrando que, espiritualmente, nós fazemos parte de uma infância espiritual. A Terra ainda é extremamente infantil. Nós somos analfabetos espirituais. Somos extremamente infantis. Não vamos nos iludir quanto a isso. Nós estamos numa infância espiritual. E, pelo visto, numa má infância, que nem uma boa infância nós temos. Somos maus infantes. Né? Então, a lei tem que incidir sobre nós, com a dureza que ela tem, para a gente tentar aprender. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Todo amor nos é dado, mas se não cumprimos com amor, vem a dor. Sabemos disso, né? Então, ele mostra que nas traduções comuns há um contrassenso quanto a esse até que o céu e a terra caduquem. Diz, quem violar um pequeno mandamento e assim ensinar entrará no reino dos céus, embora seja chamado mínimo. Não. Assim, ele está fazendo um contraponto entre violar e interpretar e explicar, né? Explicar os mandamentos, como está aqui em cima, né? Ou seja, aquele que possa, né, solucionar os mínimos mandamentos, interpretar, explicar, propor, né? E nas tradições comuns é quem violar um pequeno mandamento. Ele diz, olha, não pode. Não pode Jesus ter ensinado que quem viola o mandamento entra no reino dos céus. Não. Aí ele diz, não, o verbo usado no original é luo, ou lusei, que tem o significado de soltar, solver, resolver, solucionar, aclarar e explicar. Pode-se até traduzir por violar, mas o contexto não permite esse sentido. Né? Então, vocês vejam, né, que a linguagem ela tem esses tropeços. Né? Então, uma mesma palavra ela pode significar soltar, solver, resolver, e por outra, violar. Né? E aqui, no contexto, forma uma dicotomia, um paradoxo que não seria da natureza de Jesus propor. Então, ele diz, não, é solucionar, aclarar, explicar, interpretar. Quem ajuda a interpretar esses mandamentos, por mínimos que sejam, tem um pé no reino. Mas é preciso mais do que isso, é preciso viver. É preciso vivenciar. Então, aqui ele está explicando, se conseguir solucionar explicando os mandamentos, por mínimo que seja, ele vai entrar no reino. Eu digo, bota um pé lá dentro, tá, gente? É um pé dentro e outro fora. Vai ter um lugar pequenino. Mas o que vive, e com isso ensina, esse já está
realmente entrando no reino dos céus e será chamado grande, ou seja, integrante, né? Esse negócio de grande e pequeno, acho que Jesus não ensinava esse tipo de coisa, não, porque remeteria a uma condição muito narcísica, né? Será chamada de integrante, e você vai estar dentro do reino, né? Já estará mais integrado ao reino. Então, o que é que Pastorino, então, interpreta? Que é preciso que se entenda que esses ensinos mais profundos, eles são esotéricos, ou seja, eles estão permeados de lições muito profundas e que é preciso que a gente mergulhe neles, aí de acordo com o nosso coração, com o nosso olhar, com a nossa conexão com Cristo, para extrair lições, que é o que a gente está tentando fazer aqui no estudo de Pastorino. Porque ele está mostrando para a gente o lado esotérico, né? Então, ele traz esse lado esotérico, porque ele já deve ter uma conexão com Cristo mais ampla do que nós, nos ajudando a entender essa proposta. Então, o ensino esotérico é preciso que a gente vá encontrando soluções para um sentido mais profundo e oculto. E a gente tenha um alcance real do ensinamento. Então, se a gente pega um ensinamento literal, é lindo, é maravilhoso, sem dúvida que é. Mas é que por debaixo desse ensino literal tem coisas mais profundas para nos orientar, para nos alertar, para nos despertar. Não é? Então, vamos aqui para o aspecto mais interiorizado, mais endotérico de Pastorino. Precisamos solucionar os enigmas que se ocultam sob as palavras divinas do Cristo. Não é? E ele nos disse, não vos disse todas as coisas, portanto, é necessário que elas sejam esclarecidas. Eu vos enviarei o Paráclito. Tá? Sim, primeiramente é o Espírito da Verdade, mas também o Paráclito pode ser todos aqueles que, né, queiram falar, queiram dizer, queiram avançar, queiram interpretar e se aprofundar nesses ensinos, fazendo, sim, a sequência, né, do grande Espírito de verdade que, por exemplo, nos orienta na doutrina espírita. Então, quem fizer isso estará numa aproximação do encontro, mesmo leve e passageiro, com o reino espiritual, com o reino crístico. Né? Se ele puder e tiver o mérito, o merecimento, a concessão, eu diria, de ensinar o que compreendeu, mesmo que pouco, as outras criaturas, ele vai ser um pequeno foco de luz, um colaborador, e, sim, estará nos beirais do reino. Mas aqueles que já realmente estão mais à frente, que interpretam a luz crística, que penetram o sentido profundo e, sobretudo, diz Pastorino, os que viverem, olha aqui, os que vivenciarem, tá? E ainda, pela vivência, ensinar aos homens os segredos da lei sagrada, do livro sagrado da vida, esses serão chamados, eu não chamaria de grandes do reino espiritual, mas aqueles que estão integrados ao sentido, à lógica, à beleza do reino espiritual. E vamos, então, para as ofensas. Gente, já são 21h50, eu vou tentar correr aqui, porque eu vou me entusiasmando com as coisas, e eu acho que também canso vocês, tá? Com minha verborragia, tá? É que quando eu vou falando das coisas do Cristo, eu vou me entusiasmando, né? Vou aqui me articulando, então eu sou tomado, me perdoem, tá? Bem, em Mateus, a gente vai ver, então, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento, né? A gente, então, está aqui referindo ao capítulo do perdão das ofensas. Olha aí, no Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam só o que Kardec fez, o que Pastorino está fazendo, tá? Mas eu vos digo que todo que se magoa contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem chamar seu irmão de tolo vai ao tribunal. Quem chamar de louco vai ao vale dos gemidos de fogo. Então, se magoa contra seu irmão, terá julgamento. Se chamar o irmão de tolo, vai ao tribunal. Se chamar de louco, vai ao vale dos gemidos de fogo, ou ao vale das hienas. Então, Jesus aqui estabelece 3 níveis da ofensa, né?
E a gente vai pegar isso aqui na literalidade? Não. A gente tem que pegar isso no sentido metafórico, que Jesus está dizendo que há níveis de ofensa direcionadas ao semelhante, tá? Há níveis de ofensa. Há um nível mais leve, que a consciência aponta, há um nível mais profundo, que aí não é só a própria consciência, mas há outros agentes que nos julgam, que nos avaliam, e, finalmente, há um ato de ofensa que precisa de uma expiação, que é a do vale dos gemidos de fogo. Pois, se estiveres apresentando tua oferta no altar, e lembrar que tem uma ofensa que teu irmão tem contra ti, antes de tudo, vai pedir perdão, reconcilia-te com ele, depois apresenta a tua oferta. Ser benevolente, a tradução comum é caminha depressa com teu adversário. Aqui não, o pastor Lino bota ser benevolente com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não suceda que o adversário te entregue ao juiz, ou seja, que você possa ser acusado, né? Que o juiz vá ao oficial de justiça e que a gente fique preso na prisão das reencarnações. Então, não se sairá dali até que você tenha pago o último centavo. Ou com esse adversário, ou com outros que ocupem o seu lugar em circunstâncias similares aonde surgiu a ofensa, né? Bem, e a gente vai ver aqui em Lucas que, por que não discernis o que é justo? E aí, aqui, o 58 de Lucas, quer dizer, no capítulo 12, versículo 58 de Lucas, vai se encontrar com Mateus 5, versículo 25. Quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, fazer o possível para, no caminho, te livrares dele, tá? Aqui, Lucas é mais realista, tá? Se você tem um problema com o seu adversário, faz o seguinte, livre-se desse adversário. Não é jogá-lo fora. Reconcilie-se com ele, para que ele não vá para algum nível de julgamento mais elevado, até o ponto do karma. Até a intervenção do seu anjo de guarda, dos seus espíritos benfeitores, e se você não conseguir essa reconciliação, que vá até a prisão reencarnatória. O que é preciso que se pague até o último centavo. Então, a lei proíbe apenas matar. Matar. Ele está falando aqui da lei, da Torá, enfim, das leis judaicas. Matar. Supondo-se digno de castigo, só a interrupção da vida física. Mas Jesus diz que o homicídio moral é mais grave, é tão ou mais grave do que o homicídio físico. E passível de resgate doloroso. Por quê? Porque Jesus é todo moral. Jesus é todo da vida psíquica, embora, claro, tenha gravame para o ato material. Então, Jesus não admite, em hipótese nenhuma, o homicídio físico. Para ele, já no nível moral, é o problema. Claro, né? O dispensador da vida não quer que qualquer pessoa se arvore a retirar a vida do outrem, né? Então, Jesus não admite a hipótese de homicídio físico, mas ele diz que há um homicídio moral, que é o de chamar de louco, que é o de chamar de tolo ou de idiota, que é também o de se magoar com o outro, ou magoar o outro, né? Então, tem essa divisão aqui em 3 graus, que eu adiantei um pouco, né? Primeiro, é o desgosto ou mágoa, que é um movimento mais íntimo de ressentimento, que não repercute em nenhuma condição exterior, né? Nada no exterior. Isso acontece conosco, né? Quando alguém nos ofende, né? A gente fica com um certo desgosto, com certa mágoa, mas ele se relaciona bem com a pessoa, né? Procura se manter na relação com ela de forma positiva. Mas aí tem um segundo grau, que é o aborrecimento, que é devolvido numa injúria, chamando o sujeito de tolo ou de idiota. No hebraico é raka, ou regar, que significa cabeça oca.
Ah, seu cabeça oca, ah, seu abestalhado. Uma demonstração de desprezo. Então, é um aborrecimento que vira injúria e demonstração de desprezo. E a zanga, que ele coloca no nível mais grave, né? Ofensa grave e caluniosa. A pessoa é louca. Você é um louco, né? No hebraico moré ou no grego moros. Esse nome lembra alguma coisa, moros. Com isso, traz prejuízos morais graves, né? Desprestígio, de responsabilidade, sem base na verdade dos fatos. Reparem, sem base na verdade dos fatos. Então, quando você faz isso, quando você ofende, quando você devolve um aborrecimento como uma ofensa, sem que isto se justifique. Você levanta uma calúnia. Aqui, ofensa grave e caluniosa, porque a calúnia não obedece à verdade dos fatos. Tá? Então, Jesus diz que há um julgamento simples, há um julgamento do sinédrio, ou da autoridade, aqui eu falei, né? Julgamento simples é a nossa própria consciência. Diz, meu Deus, por que é que eu disse isso? Por que é que eu estou me magoando? Deixa para lá, tal. Outro é o julgamento sinédrio, ou da autoridade, que pode ser o nosso guia espiritual, que fala por nós. Poxa, por que você está chamando ele de tolo? Por que você chamou ele de idiota? Não faça isso, respeite. Às vezes é um amigo nosso, às vezes é uma pessoa próxima. Não diga isso. E, finalmente, aquela que é tão grave que cria um karma. O Vale dos Gemidos, que tem que ser purificado, tem que ser pago, tem que ser expiado. Né? E, para encerrar o capítulo, eu achei interessante, né? A palavra Geena, que a gente gosta de utilizar muito, né? Que é o Vale dos Gemidos. Então, quem se magoa permanecendo ressentido sem perdoar, sem esquecer a ofensa, perde a sintonia interna com Deus, que é amor. Certo? Mas o movimento é puramente íntimo, ele apenas reflete-se na sua própria consciência. Né? E tem um karma estritamente pessoal. Né? Por exemplo, criar uma cirrose hepática ou ter muita dor de cabeça no momento de raiva. Quem vai mais além, se ofende e se destempera. Aí dá ao adversário o desprezo. Né? Aí ele vai precisar ir perante um tribunal da comunidade. Aqui, configurado no sinédrio, tá, gente? Na lei hebraica, judaica, sim. Teria que ir ao sinédrio porque eu estava ofendendo o outro. Uma ofensa desse tipo era considerado um gravame social. Mas aqui a gente entende o sinédrio como os nossos guias espirituais, com os nossos espíritos familiares, com os nossos próprios amigos encarnados, tá? Porque o grupo se ocupa desse karma, já que outra pessoa está ferida. Aí diz, não, vá lá, peça desculpas a fulano. Não trate ele assim, vá, peça desculpas, né? Então é isso que ele chama de karma grupal. Porque ofendeu o grupo, ofendeu mais de uma pessoa. E os demais querem conciliar as coisas. E aí, quem se ofende e, através dessa ira, atribui coisas muito mais graves. Louco, maluco. E aí, Pastorino diz, né? Vamos tomar esses epítetos caluniosos também como coisas muito mais graves, como vingança, como calúnia, como todos os gestos que sejam para anular socialmente o outro, moralmente o outro, psicologicamente o outro, enfim, espiritualmente o outro. Não é? Porque quando você faz uma coisa dessa, dificilmente você desfaz. Então, isso vira um karma coletivo, porque há muitas pessoas que se tornam envolvidas com esse tipo de coisa. Tá? Pelos julgamentos errôneos que foram aplicados na devolutiva daquela ofensa. Se há um assassinato, por exemplo, um envenenamento, se há um golpe financeiro, imaginem, uma humilhação pública, não é? Ficam envolvidas muitas pessoas. E aí resta o Vale dos Gemidos, que é a terra, também chamado Vale de Lágrimas, e ele lembra do Salve Rainha, que é uma oração católica que diz que aqui ela nos ajude, a Mãe Santíssima, porque estamos no Vale de Lágrimas, né?
Bem, já falamos alguma coisa aqui, que quando a gente ofende o outro, não adianta fazer sacrifícios. Não adianta orar para Deus. O amor é superior a isso. Então, a gente tem que, antes, procurar se reconciliar. É claro, e aí Kardec nos esclarece que, às vezes, numa encarnação, isso não é possível. Não que a gente não queira, porque a circunstância não permite. É a situação em que o ódio, né? O inimigo não nos permite amá-lo, ou nós não sabemos como amá-lo pela conduta dele. Então, Kardec nos explica, não é possível amar ao inimigo como a gente, com a mesma ternura, nos explica ele, né? No capítulo Amai aos vossos inimigos, não é possível amar ao inimigo com a mesma ternura com que a gente ama os amigos. Não é possível. Não é? Mas basta que a gente não mantenha o ódio, a distância, né? O rancor destinado a ele. E deixe que ele mantenha-se do jeito que quiser. Nós temos que sair disso. Não é? Então, se alguém tem alguma queixa, vamos a ele, vamos tentar nos conciliar, né? Para que ele sinta algum nível de paz interior. Né? Bom, vamos então para o final do texto, tá? Sobre. Vamos pular isso aqui. Sobre a palavra geena, que achei muito interessante, né? Então, a geena era um vale verdejante e ameno, certo? Verde, mesmo quando em volta todas as árvores ressecavam pelo calor. Isso era a geena. Mas neste lugar tinha um altar de Moloch, ou Melech, onde eram queimadas vivas as crianças, para aplacar essa terrível, diz ele aqui literalmente, divindade ou um espírito atrasado. Então, quando as crianças gemiam, não é? Os sacerdotes, ante a estátua de Moloch, diziam que estes gemidos sejam agradáveis para vós e aplaque a vossa ira. Olha só, o vale dos gemidos ou das geenas, porque geena também pode ser entendido como gemido, tá? O vale dos gemidos, o vale do ranger de dentes, o vale do gemer, do choro. Então, essas crianças eram queimadas vivas. E aí, ele nos esclarece que Manassés e o filho Acais, que foram reis hebreus, também queimaram aí seus próprios filhos, né? Segundo Samuel 21:6. Jeremias, o profeta, protestou. Aí Josias destruiu esse local do culto e começou a fazer dele um depósito de lixo de Jerusalém e monturo, onde se lançavam os cadáveres de animais. E tudo era queimado, sim, como o lixão de hoje, né? Para não empestear as redondezas. Mas quando Josias morreu, o culto foi restabelecido no mesmo vale. Tá? E depois, naturalmente, que voltou a ser local do monturo, né? Porque Jesus, então, vai utilizar esse local conforme os costumes e o pensamento hebreu daquele momento, o judeu, dos hábitos, das interpretações rabínicas daquele tempo, como sendo realmente o lugar das dores, da provação, da expiação. Então, Ezequiel ameaça os israelitas, né, pela retomada desse culto de Moloque, e os apócrifos atribuem ao vale o símbolo do castigo dos maus. Por isso que Jesus diz que haverá pranto e ranger de dentes para quem não cumpre com a lei do perdão, da aproximação, enfim. Aí, Pastorino fecha esse capítulo dizendo que a tradição rabínica, mais popular na época de Jesus, levou ele a aproveitar para dar aos discípulos a ideia da purificação dos erros cometidos através desse fogo do Vale dos Gemidos, né? Mas que, no fundo, é a Terra, o nosso planeta, né? Como está referenciado no Vale de Lágrimas do Salve Rainha. Então, o fogo da lei que desgasta as impurezas nas dores, né? Porque a humanidade passa, vai através do caminho nesse Vale dos Gemidos. Não é? Então, as geenas são
é uma metáfora, constitui-se numa metáfora, numa figura de linguagem, que Jesus utiliza para nos dizer sobre o karma, né? Sobre as dificuldades que havíamos de passar, se não soubermos exercitar a lei do perdão e da reconciliação com o próximo, segundo nos recomenda a lei de amor. Gente, muito obrigado por terem estado aqui até 22h07, né? Me perdoem se eu me delonguei, me entusiasmei, eu sou realmente meio prolixo, tá? Mas me perdoem, mas realmente eu tentei fazer o melhor que eu pude, compartilhando com vocês esse material, tá bom? Então, temos um tempo relativamente curto para não nos alongarmos. Para quem quiser fazer complementos, comentários, perguntas, estou aqui à disposição para aquilo que eu também possa responder.